Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Se Valoriza. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre como analisar uma ação, como fazer a análise fundamentalista de uma empresa. Lembrando que no último vídeo eu falei sobre lucratividade e rentabilidade, que foi o primeiro pilar que eu falei. Hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar, que é crescimento. Lembrando que nós temos um total de 4 pilares, que o terceiro vai ser saúde financeira e o quarto vai ser valuation. Então, antes de começar a falar sobre crescimento de empresa, eu queria que vocês já deixassem o like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e também compartilhem esse vídeo para que ele chegue a maior número de pessoas e ajude no crescimento do canal. Quando você vai analisar o crescimento de uma empresa, existem três princípios, premissas básicas que você tem que analisar para ver se a empresa ela realmente tem uma perspectiva de crescimento boa no mercado. A primeira é o segmento dessa empresa. Primeiro você tem que analisar em qual segmento do mercado, em qual setor, nicho essa empresa está inserida. Se é uma empresa do setor financeiro, ou é uma empresa varejista, ou é uma empresa de indústria. Por quê? Porque é importante você entender como esse setor funciona, como é que essa empresa gera lucro, quais são os concorrentes dessa empresa e entender qual é o modelo de negócio que essa empresa está inserida. E por que é importante você analisar o segmento de uma empresa? Porque quando você vai fazer uma análise de uma empresa, de uma ação, você deve comparar essa empresa com as empresas do mesmo setor. Não faz sentido você comparar uma empresa do setor varejista com uma empresa do setor financeiro. Por quê? Porque empresas do setor financeiro, normalmente elas têm um menor endividamento. Os bancos normalmente não têm muitas dívidas. E aqui no Brasil, principalmente, os bancos, eles conseguem ter altas taxas de retorno, um alto ROI, um alto ROIC. Agora, se você pega uma empresa do setor varejista, elas normalmente possuem endividamento um pouco maior e um retorno sobre capital investido um pouco menor. Então não faz sentido você pegar uma empresa do setor varejista e comparar com um banco, porque é uma competição que ela é injusta. Você tem que comparar empresas do mesmo setor. Porque você pensa, eu disse a vocês que uma empresa do setor varejista, normalmente, ela tem um endividamento um pouco maior e um retorno sobre o capital investido um pouco menor. Daí quando você vai analisar uma empresa do setor varejista, você acha uma empresa que ela se destaca no retorno e tem baixo endividamento. Logo, ela, comparada às concorrentes, tem bons fundamentos. Se você for comparar essa empresa com empresas de outro setor, ela pode ter indicadores piores. Mas o importante é você comparar essa empresa com as empresas do mesmo setor. Além de olhar para o setor da economia que essa empresa está inserida, também é importante olhar para a economia que o país está inserida. Por quê? Porque se você pensa numa construtora, né? Uma construtora num país desenvolvido, ela não tem tanta margem de crescimento, porque nos países desenvolvidos, normalmente, já tem muitos prédios, já tem muitas indústrias, já tem muita malha, então não tem tanto espaço para crescer. Agora, se você pensa numa construtora num país subdesenvolvido ou num país emergente, como o Brasil e a China, aqui ainda tem muita coisa para construir, ainda tem muita indústria para ser feita, tem muita estrada e muita ferrovia para fazer. Logo, aqui no Brasil e nos demais países subdesenvolvidos e emergentes, ainda tem muita coisa para construir, ainda tem muita margem de crescimento. Até mesmo o setor financeiro ainda tem muita margem de crescimento, porque se você pensa que aqui no Brasil tem muitos bancos, quando você olha para os Estados Unidos, lá tem pelo menos uns 20, 30 grandes bancos, enquanto aqui no Brasil a gente tem 4, 5. Olhar a economia do país que a empresa está inserida é importante para você analisar o futuro dessa empresa. Que você pensa em uma empresa do setor de saúde, como por exemplo uma farmacêutica, uma farmácia, elas têm muito espaço para crescer e elas têm muito futuro, porque no Brasil a expectativa de vida está aumentando e quanto mais as pessoas envelhecem, mais elas consomem remédios, mais elas vão ao médico, mais elas fazem exame. Logo, empresas que produzem remédios como a Hyperpharma, farmácias como a Drogasil e empresas que realizam exames médicos como a Fleury, elas têm uma perspectiva de crescimento
muito alta, porque a tendência ao longo dos anos é o consumo de remédios aumentar. Agora, se você pensa no consumo de cigarros, o consumo de cigarros no Brasil vem diminuindo ao longo dos anos. Logo, faz sentido investir na empresa que produz cigarros? Eu acho que não, porque o futuro, a perspectiva de futuro é que esse consumo diminua. Um outro ponto que você deve analisar é se essa empresa está tendo crescimento ou não de market share. Market share é a participação de mercado. Então é importante você analisar se ao longo dos anos essa empresa está ganhando mercado ou se ela está perdendo mercado para os seus concorrentes. Então você pega, por exemplo, o Itaú. Você está pensando em investir em Itaú, aí você vai olhar ao longo dos anos. Você pega, 5 anos atrás, qual era a participação de mercado no Itaú comparado com os outros bancos. Aí você vai analisando ao longo dos anos e você vai ver se a participação de mercado dessa empresa está aumentando ou não. E por que é importante você analisar isso? Porque quanto maior o market share de uma empresa, quanto maior a participação de mercado nela, melhor. Porque quanto maior a participação, provavelmente maior vai ser a empresa, maior vai ser os lucros, maior vai ser a rentabilidade. Então, quando você investe numa empresa que tem um alto market share, quando é uma player do mercado, normalmente é mais provável que ela tenha grandes retornos no futuro. Bem, no vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de dar o like no vídeo. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e compartilhem esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis. No vídeo de hoje foi isso e até mais.